O caso ufológico dos Dropa, também conhecido como a história dos discos Dropa, é um dos mistérios mais intrigantes e controversos da ufologia. A lenda começou em 1938, quando um arqueólogo chinês chamado Shi Putei, junto com sua equipe, supostamente descobriu uma série de tumbas em uma caverna nas montanhas de Bayan Karaula, uma região remota no Tibete, perto da fronteira com a China. Essas tumbas abrigavam pequenos esqueletos, que mediam cerca de 1,20 metros de altura, com crânios grandes e corpos frágeis. Os esqueletos foram interpretados como pertencentes a uma raça desconhecida e talvez não humana. Além dos esqueletos, a equipe de Shi Putei encontrou objetos circulares de pedra, semelhantes a discos de vinil, cada um com aproximadamente 30 centímetros de diâmetro e um furo no centro. Esses discos, que ficaram conhecidos como discos Dropa, possuíam uma inscrição em espiral, aparentemente esculpida com precisão microscópica. As inscrições, feitas em um idioma desconhecido, desconcertaram os arqueólogos e cientistas por décadas. Os discos foram levados para análise em Pequim, mas o mistério em torno deles só aumentou com o tempo. Segundo relatos posteriores, o professor Tsun Nui, um linguista, teria conseguido decifrar parte das inscrições nos discos na década de 1960. Ele afirmou que as inscrições contavam a história de uma raça extraterrestre chamada Dropa, que teria caído na Terra por acidente há cerca de 12 mil anos. Incapazes de consertar sua nave e retornar ao seu planeta de origem, os Dropa teriam tentado conviver pacificamente com as tribos locais, mas foram hostilizados e perseguidos até sua extinção. A tradução de Tsun Nui foi recebida com ceticismo pela comunidade científica e, segundo algumas fontes, ele foi ridicularizado e pressionado a abandonar suas pesquisas. O mistério se aprofundou quando, supostamente, a Academia de Ciências de Pequim decidiu silenciar o caso. Os discos Dropa teriam desaparecido junto com todos os registros das pesquisas do professor Tsun Nui, e ele mesmo teria desaparecido sob circunstâncias misteriosas. Embora a história tenha sido amplamente divulgada por revistas de ufologia nas décadas seguintes, como a Sputnik e o Planeta, os detalhes sobre o caso permanecem escassos e muitos acreditam que se trata de um mito ou uma farsa. Uma das críticas mais comuns ao caso dos Dropa é a ausência de evidências físicas verificáveis. Não há fotos ou registros científicos reconhecidos dos discos Dropa ou dos esqueletos encontrados nas cavernas de Bayan Karaula. Além disso, as menções ao professor Tsun Nui e sua suposta tradução dos discos são extremamente vagas, sem nenhuma confirmação por parte de instituições respeitáveis ou por acadêmicos da época. Tudo isso levanta dúvidas sobre a autenticidade do caso, levando muitos a acreditar que se trata de uma invenção ou de uma história exagerada ao longo do tempo. Por outro lado, os defensores do caso apontam que a falta de evidências pode ser resultado de uma conspiração para encobrir a verdade. Eles argumentam que os Dropa poderiam ter sido uma espécie de híbridos extraterrestres, cujas evidências foram deliberadamente suprimidas pelos governos envolvidos, em um esforço para manter o segredo sobre a presença alienígena na Terra. Alguns ufólogos também sugerem que as misteriosas cavernas de Bayan Karaula ainda podem conter segredos não revelados, esperando para serem descobertos. Na década de 1990, um novo elemento foi adicionado à lenda dos Dropa. Relatórios não verificados afirmaram que os discos Dropa foram encontrados em outras partes da China, e que testes realizados neles indicaram uma composição única e desconhecida, possivelmente de origem extraterrestre. No entanto, essas alegações nunca foram comprovadas, e o mistério dos Dropa permaneceu envolto em especulação e controvérsia. Em resumo, o caso dos Dropa é um exemplo clássico de como histórias ufológicas podem capturar a imaginação das pessoas e gerar debates apaixonados, mesmo na ausência de provas concretas. A mistura de arqueologia, mistério e a possibilidade de vida extraterrestre fez com que o caso se tornasse um dos mais discutidos e controversos na história da ufologia. Entretanto, sem evidências substanciais, ele permanece no limiar entre mito e realidade, desafiando tanto céticos quanto crentes a discernirem a verdade.